a degeneração da liderança sacerdotal. O tempo havia passado para o sumo sacerdote Eli. Estava já idoso, praticamente cego e obeso, o que lhe trazia muitas dificuldades de locomoção no cumprimento do seu ofício. Pela lei, ele deveria ser substituído por um dos seus filhos, para então dar sequência à herança sacerdotal. Vergonhosamente, havia um grave problema na questão sucessória por causa da sua negligência como pai. Seus dois filhos se tornaram totalmente reprováveis diante de Deus e de todo o povo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, haviam sido criados no ambiente do tabernáculo, ou seja, desde a mais tenra idade, esses dois filhos tinham a responsabilidade de cuidar do que era sagrado, principalmente da Arca da Aliança, conforme 1 de Samuel 4:4. Eles viviam do sagrado. Ao profanarem a sacralidade do ministério, eles afrontaram a Deus. Com o passar do tempo, por falta de uma interferência disciplinar e limites de Eli, os dois foram acostumando com o sagrado. Perderam o temor de Deus a ponto de tornarem abomináveis ao Senhor, provocando a ira e a justiça divina frente à banalização do sagrado. Havia uma parte do sacrifício de animais que os sacerdotes, pela lei, podiam participar, após ser a carne assada. Entretanto, como havia perdido o temor a Jeová, os filhos de Eli ordenavam aos que estavam queimando o holocausto no altar que eles dessem da parte que não lhes cabia. E o pior, preferiam-na quase crua. Como se não bastasse essa atitude reprovável frente ao legalismo vigente, os dois rapazes não se importavam de marcar encontros íntimos na porta do tabernáculo com as prostitutas que em bandos se aglomeravam na porta do lugar santo. Eram mulherengos, perversos e se deitavam com as mulheres ligadas ao funcionamento do tabernáculo, que é expressa em Êxodo 38, verso 8. O escândalo era evidente. Eli, sabendo dos atos perversos, da improbidade moral dos seus filhos, nada fez a não ser repreendê-los brandamente. Hoje em dia, alguns que se acham acima de qualquer determinação bíblica ou doutrinária pelo status e o poder do trono, que não se submetem a Deus nem aos princípios éticos e estatutários da sua convenção, estão entrando pelo mesmo caminho de Ofni e Finéias. Acostumados ao sagrado, os vemos usando e abusando das prerrogativas de serem filhos indicados dos Elis da atualidade, que em uma vez sabendo da atitude nefasta, seja por improbidade administrativa ou moral dos seus filhos, indicados na influência política paternalista e o suposto apadrinhamento ministerial, nada o fazem. O caso se agrava quando não há disciplina, nenhuma limpeza e justiça a estes Elis e seus filhos. A partir das prerrogativas, dão início à perseguição a todos que, na boa fé de resguardar o sagrado, denuncia sua prole perversa. Só que a história de Ofni e Finéias teve um trágico fim. Os dois foram mortos no mesmo dia pelo Senhor. E o fruto que deixaram foi o filho de Finéias, que nasceu no dia da morte do pai e da mãe, logo após vir ao mundo. Seu nome era Icabode, ou Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Assista a continuação desta pré-aula completa no YouTube. Aos novos visitantes, se inscreva agora em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sino aqui em cima para receber periodicamente em primeira mão as nossas atualizações.
Também curte a nossa página no Facebook, Idailton Ruas da Silva Sobrinho. Ajuda-nos a divulgar e compartilhar esses projetos para a glória de Deus. Introdução. Quando o Senhor instituiu o sacerdócio, ainda durante a peregrinação israelita no deserto, escolheu Arão e a sua família para essa função. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os quais foram consagrados ao sacerdócio juntamente com ele. Mas os 2 primeiros, por terem oferecido fogo estranho diante do Senhor, morreram queimados pelo fogo, que saiu do altar do tabernáculo, conforme Levíticos 10, verso 1 e verso 2. Restaram apenas os 2 últimos, dos quais descendeu toda a linhagem sacerdotal israelita, sendo um deles sempre o sumo sacerdote, conforme 1 de Crônicas 24, 1 ao 4. Eli e seus filhos eram descendentes de Itamar, o mais novo dos filhos de Arão que sobreviveram. E no contexto desta lição, veremos a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio, conforme Levítico 21, 6 e o verso 7. A história dos 2 filhos de Eli chama-nos a atenção para o perigo de profanar o que é santo. Quando estamos exercendo o ministério há muito tempo ou auxiliando em alguma atividade da igreja local, corremos o risco de ficarmos insensíveis às coisas espirituais e tornamos um burocrata da fé. Naturalmente, não é esta a vontade de Deus. Devemos nos precaver contra as apostasias e as ofensivas de Satanás. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém obedecer rigorosamente à vontade divina. Primeiro tópico, a degeneração dos filhos de Eli. Primeiro ponto, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado de idade, tinha 98 anos, conforme 1 Samuel 4,15. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizavam a posição que Deus lhes dera, degenerando-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais, conforme 1 Samuel 2 e o verso 22. Eli falhou muito na educação dos filhos, fora um pai negligente, talvez por causa do encargo pesado de ter que atuar como juiz do povo durante 40 anos, não soube dar a eles a devida formação, nem capaz de impor-lhe limites. Apesar disso, Eli não os puniu. Pelo contrário, em vez de destituí-los do ministério, advertiu-os brandamente. Por isso, Deus enviou-lhe um profeta, por meio do qual perguntou-lhe: por que honras teus filhos mais do que a mim? Engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel. 1 Samuel 2 e 29. E depois ainda falou-lhe por meio de Samuel, a quem o Senhor disse que iria punir Eli e a sua casa, pois ele sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. 1 Samuel 3 e 13.
quando nossos filhos cometem pecados, devem ser corrigidos e punidos. Porém, antes disso, é melhor ensinar-lhes a obedecer à palavra de Deus e levá-los a conhecer ao Senhor. Além disso, filhos devem ser ensinados a respeitar limites. No ponto 2, fazendo uma troca, os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. 2 Timóteo 3, e o verso 4. Para freá-los, pois o que faziam era cada vez pior e davam escândalo, foi preciso uma ação do próprio Deus. Em 1 Samuel 2, 25, 4, 10 e 11. Não barganhe a posição que o Pai lhes concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino. Mateus 25 e 21. Os filhos de Eli não valorizavam o que Deus lhes deu, trocando pelos prazeres da vida, e receberam as consequências por isso. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança com o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora que buscasse a bênção com lágrimas. Hebreus 12, 16 e 17. No ponto 3, as consequências para quem peca contra Deus. A conduta ética imprópria, o pecado de um homem contra o outro, pode ser julgado nas cortes da lei, mas o pecado religioso contra Deus seria punido pelo próprio Senhor. Ou seja, quando o homem comete um crime contra outro homem aqui na terra, há tribunais humanos para julgá-lo, como Paulo nos lembra em Timóteo, 1 Timóteo 1 e 9. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram diretamente e deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo, conforme Tito 2 e o verso 7. Que Deus nos livre dos mercenários, falsos profetas, lobos ao invés de pastores e dos burocratas da fé. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que governam, presidem, pastoreiam, ensinam e que estão em posição de liderança. Tiago 3 e o verso 1. Tópico 2, a sentença do juízo de Deus. O primeiro ponto nos diz a experiência profética de Samuel. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo, conforme 1 Samuel 3 e 10. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém quanto à questão de fazer a vontade divina. 1 Samuel 3, 15 ao 18. No ponto 2, a sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos,
conforme 1 Samuel 2:31. Prontamente Eli aceitou a sentença, que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Sim, Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria a morte, destruição sobre ela, conforme 1 Samuel 3, o verso 12. Essa sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra de Deus. Ali, além de muitas matanças, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos, e ao saber disso, e principalmente do que a arca havia sido levado, Eli caiu, quebrou o pescoço, e de imediato a sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após, deu o nome ao seu filho Icabode. A glória de Israel se foi, a fim de marcar a tragédia que se abateu contra aquela casa. 1 Samuel 4, 18 ao 22. Em seguida, ela morreu. Ponto 3. A desgraça da família de Eli. Dessa maneira, Ofni e Finéias cometiam um pecado triplo. Em primeiro lugar, transgrediram a lei cerimonial, isto é, os mandamentos que estabeleciam como deveria ser oferecido os sacrifícios, que são registrados no livro de Levítico, capítulo 1 ao 7. Em segundo lugar, profanavam o santuário, a tenda da revelação, onde Deus mostrava sua glória, transformando-a em um antro de perdição. E em terceiro lugar, impediu o povo de cultuar ao Senhor corretamente, por realizar sacrifícios incompletos. Quando algum ofertante protestava, era tratado com violência. 1 Samuel 2:16. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ofni e Finéias, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso e a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida. Predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levasse aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença, consequência e o juízo. E a Bíblia revela que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Terceiro tópico, as consequências do pecado. O primeiro ponto nos diz o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. Primeiro, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e a espiritual. Segundo, Acã e sua família perderam a vida. Ananias e Safira foram mortos. Como vimos, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa da sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial nisso, e ele falhou. Houve diversos prenúncios de punição divina a Eli e aos seus filhos, os quais ele não deu nenhuma atenção. E por isso o desastre atingiu não somente a sua família, mas a todo o povo de Deus. Talvez porque estivesse tão velho
que não alimentasse mais nenhuma esperança de mudar essa situação, em vez de tomar providências enérgicas. Eli respondeu a Samuel: Ele é o Senhor, faça bem o que parecer aos seus olhos. 1 Samuel 2 e o verso 18. E assim nada fez. O propósito da palavra de Deus é não só apontar o nosso pecado, mas levar-nos ao arrependimento e à mudança. A palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, Provérbios 29:15, se tornarão uma vergonha aos seus pais. E se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Portanto, além de orar pelos nossos filhos, oferecer jejum, consagração juntamente com eles, precisamos conduzir eles à comunhão com Deus, conforme Deuteronômio 6, 4 ao 9, para enfim dizermos assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, conforme Josué 24 e 15. No ponto 2, os males da falta da repreensão. Provérbio 15:10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. A palavra repreensão quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o Pai ao Filho quer bem. Provérbio 13:12. Por não atender para ela, a casa de Eli padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça, ele é santo. Ponto 3. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecado pelos quais não se devem orar. 1 de João 5,16. Esse tipo de pecado gera morte. Neste caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam e nem se arrependeram. Não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntariamente e deliberadamente e ainda zombaram do Senhor. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo e consagrado ao nosso Deus. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna, conforme Hebreus 10 e 26. A família de Eli foi tirada do sacerdócio de Israel como consequência dos pecados de seus filhos. Conclusão. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. 1 Samuel 2 e 23. Os comentários sobre os pecados de seus filhos se espalharam entre o povo, e o próprio Eli os avisou que um pecado cometido contra o Senhor não permitiria intercessão. Em seguida, um homem de Deus foi até Eli, advertiu-o sobre o desprezo às coisas de Deus e comunicou-lhe que o Senhor retirara a promessa de que ele tinha feito à sua família, que o serviria para sempre. Disse também que Ofni e Finéias morreria no mesmo dia, conforme 1 Samuel 2, 27 ao 36. Depois, Deus usou o menino Samuel para dizer a Eli que estava prestes a enviar um castigo terrível sobre ele e sobre os seus filhos. 1 Samuel 3, 1 ao 21.
Por causa disso, desrespeitavam os direitos daqueles que vinham ao templo para oferecer a sua adoração e não dava ouvidos quando recebia alguma reclamação. Ao contrário, respondiam com indiferença e violência e também não deram ouvidos ao Pai. A tragédia também atingiu a toda a nação quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus. E estes tomaram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio do povo. Por isso, a mulher de Finéias, que morreu ao saber da notícia, e enquanto dava luz a um menino, deu-lhe o nome Icabode, ou Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, conforme 1 Samuel 4, 19 ao 22. Nossos pecados podem ter duras consequências, que muitas se estenderão muito além do nosso círculo familiar. Entretanto, a história de Eli se salva pelo fato de ter acolhido no tabernáculo e ensinado corretamente a Samuel, que a seguir se tornou um grande personagem da história de Israel. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula. Glorifico a Deus por este projeto e agradeço a todos os que são inscritos em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Deixe o seu like, ative o sino aqui em cima. Eu conto com o teu apoio, com as tuas orações, contribuições, inscrição e divulgação do nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua família, os seus filhos, a sua igreja, o seu ministério, o seu sacerdócio, a sua classe, os seus alunos, na paz do Senhor. Até o próximo encontro e que Deus continue vos abençoando.